Fala galera, professor Ronan falando aqui. E nessa aula de hoje, galera, nós iremos falar sobre os africanos aqui no Brasil, aquele início de Brasil colônia, né, de quando eles vieram aqui feitos de escravo, as lutas deles contra a escravidão e a forma de que eles lutaram, né? Ou seja, como eles foram dominados e como eles lutaram para impedir essa escravidão no Brasil. Bom, galera, é importante a gente saber que não foi chegar lá na África e perguntar para os africanos que lá estavam, quem quer ser escravo no Brasil, levanta a mão, aí pega aquele grupo e traz para o Brasil. Não foi assim que aconteceu, pessoal. É só você imaginar, por exemplo, um dia que vocês seja arrancado aí de sua casa, levado à força para uma terra distante, no caso um outro continente, falando aí outro idioma, com outros costumes, outros hábitos, né? E aí, pessoal, você imagina que depois que você é arrancado aí, você nunca mais vai ver seus pais, você nunca mais verá de novo seus amigos, a sua casa, e aí você vai ter que trabalhar uma vida inteira comendo mal, né? E apanhando até o dia de sua morte. Então, galera, o Brasil colônia foi um Brasil marcado aí pela escravidão. Os escravos, eles estavam presentes em quase tudo na colônia, galera, em quase tudo mesmo. Por exemplo, desde as plantações, eles estavam presentes nos serviços domésticos, lá na produção de açúcar, como nós vimos aí nas aulas anteriores, tá? Construindo casas, construindo estradas, no comércio, nas lojas. Então, pessoal, eles estavam em vários locais aí trabalhando, tá? Aí a pergunta que se faz é: por que existiu escravidão no Brasil, né? Por que as colônias europeias na América tiveram aí tantos escravos? Né? Então, pessoal, será que esses problemas atuais que o Brasil passa em relação a uma questão racial, né, tem alguma coisa a ver com o nosso passado de escravidão, com o nosso passado escravista? Então é isso que a gente vai ver aqui nesta aula de hoje, ok? Bom, galera, falando agora aí sobre a escravidão propriamente dita, tá? Bom, pessoal, como a gente falou, os europeus, eles iam lá e atacavam aldeias lá no litoral africano para poder capturar principalmente homens e adultos, galera, que era o que valia mais. A intenção era trazê-los para a América, para ser vendidos aqui, né, como escravo. Porém, galera, o mais comum era o traficante comprar escravos dos próprios mercadores lá na África, dos próprios traficantes que viviam lá na África, que eles eram chamados lá de pombeiros, era um dos nomes que eles recebiam aí. Então os povos africanos, pessoal, eles costumavam fazer guerras ali tribais, uma tribo com outras aí, e os vencidos eram capturados e vendidos aí como homens escravizados para os europeus, ok? E aí, pessoal, depois eles eram trazidos aqui, né, para América, onde eles eram vendidos aí nos portos. Galera, conseguir pessoas na África para poder vendê-las como escravo aqui na América se tornou um negócio altamente lucrativo. Então, não existe aquele mito de que a escravidão mudou para a escravidão africana porque os índios eram preguiçosos. Isso aí não existe, tá, galera? Primeiro, foi uma questão de que os negros já eram feitos de escravos em algumas colônias portuguesas, e depois tem essa questão dos altos lucros obtidos com eles nesse comércio aí nos portos brasileiros. Bom, o passo a seguir, pessoal, era o seguinte: os traficantes que faziam aí essas famosas travessias, eles forneciam lá para esses pombeiros, como a gente falou, esses traficantes que ficavam lá na África capturando africanos, eles ofereciam tabaco, que é o mesmo, né, que o fumo, é a matéria-prima para o cigarro, né? Aguardente, pessoal, que é aquela bebida alcoólica destilada feita da cana de açúcar, chamada também de cachaça ou popularmente conhecida como pinga, né? Tinha esse nome, pessoal, de pinga porque elas ficavam
envelhecendo em barris e esses barris eram suspensos. E aí chegava um determinado, aquele barril parecendo o barril do Chaves, né? Chegava um determinado momento que eles começavam a pingar. Então algumas pessoas ficavam embaixo com a boca aberta, recebendo aquelas gotas na boca. Então por isso recebeu o nome de pinga, que é o famoso aguardente. As pólvoras, pessoal, porque as armas eram utilizadas na época de uma maneira mais artesanal. Então socava-se as pólvoras na espingarda, né, e colocava ali uma espécie de uma esfera, de uma espécie de uma bola de gude, como chamam em alguns lugares, ou biloca, como chamam aí em outros lugares, tá? Nessas para poder usar como armas. E a própria arma de fogo. Então, pessoal, esses traficantes africanos, que também eram chamados aí de pombeiros, eles pegavam isso aí, em troca eles davam prisioneiros de guerra. Bom, galera, quando esses pombeiros estavam aí de posse dessas armas, principalmente dessa pólvora, eles iam atrás para fazer mais guerras e capturar mais pessoas aí no interior da África. No primeiro momento era mais na região litorânea, já no segundo momento eles foram mais para o interior, né? Conforme foi dificultando ali capturar pessoas ali próxima ao litoral, tá? E aí esses prisioneiros eram levados a esses navios e aí eles chegavam aqui na América, eram vendidos aí nos portos e a gente vai ver um pouco mais à frente qual era a classificação e dependendo aí de quanto valia, né, cada um deles, cada um desses escravos aí. Aí nós estamos vendo a imagem, pessoal, de um navio negreiro, tá? De quando era a forma que eles eram trazidos aqui para a América, principalmente para o Brasil. Então eles vinham, pessoal, mais ou menos eles vinham amontoados aí nesses porões desses navios negreiros, tá? Então a comida que era para eles se alimentar era insuficiente. Normalmente essa comida era uma espécie de um melado de água com farinha e um pedacinhos de carne seca, uns pedaços muito raros, né, de carne seca, tá? Havia também, pessoal, a escassez de água potável, então eles bebiam em média um copo de água a cada 2 dias. Muitos acabavam bebendo água do mar, pessoal, e acabavam ficando doentes, né? Porque a água do mar tem um alto índice de salinização. Então eles adoeciam e alguns desses escravos, pessoal, aliás, alguns não, vários dos escravos morriam aí nessa travessia, que era um tanto quanto longa. E após morrer, pessoal, perder a vida aí nessa travessia, seu corpo era tirado em alto mar, tá? Então ali só chegava nos portos brasileiros mesmo aquele escravo que conseguia sobreviver a essa travessia. Bom, pessoal, o escravo ele trabalhava em torno de 12 a 15 horas por dia. É importante a gente lembrar que nesse período aí não havia o relógio, né, a marcação do tempo. Eles trabalhavam basicamente aí no relógio solar. E nós conhecemos aqui o nosso país, né, e nós sabemos que em determinadas regiões em determinadas estações do ano, como por exemplo o verão, os dias são mais longos. Então por isso que em alguns momentos da nossa história nós adotamos aí o famoso horário de verão, porque os dias demoram mais a anoitecer, principalmente na região norte, né, próxima à linha do Equador, onde os dias, né, a claridade chega a durar aí 15 horas por dia. Então no verão era o momento em que esses escravos mais trabalhavam, né, por conta do tempo do dia ser mais longo. E no inverno, pessoal, já é justamente o oposto. Os dias aí são mais curtos, né? Então 12 horas. Então o escravo acabava trabalhando menos porque não tem ali a luz, a energia elétrica para poder trabalhar no escuro. Bom, galera, havia aí, pessoal, o famoso escravo liberto, né? Que era também chamado, pessoal, esse escravo era também chamado de escravo forro, porque ele recebia a famosa carta de alforria, que era um documento aí que garantia uma espécie de uma libertação, vamos colocar essa libertação entre aspas aí, por esse trabalho. Por que, galera, entre aspas? Porque o liberto, ele não era mais um escravo, como a gente está falando, mas ele também não era um homem exatamente livre, tá? Ele ficava, pessoal, numa espécie de uma
como é que a gente pode chamar nos dias atuais? Liberdade condicional, tá? Então, durante alguns anos, esse escravo ele deveria continuar trabalhando para o seu antigo senhor, né? Ele tinha que colaborar com tudo dentro de uma fazenda, por exemplo. Caso ele não colaborasse, galera, ele voltaria a ser escravo. Aí você imagina essa situação, galera. Ele era liberto, mas ele não era mais escravo, ok? Mas assim, ele dava um duro danado. Ele não reclamava, porque assim, ele sonhava, pessoal, em conquistar a liberdade definitiva dele, tá? Então havia também, pessoal, muitos escravos que eles acabavam não se rebelando, não se revoltando aí contra a escravidão, né? Porque eles sonhavam, eles tinham um sonho de um dia se tornarem também um escravo liberto. E aí, pessoal, dessa forma aí os senhores iam levando, né? Então, assim, eles iam tirando vantagem desse sonho desses escravos, né? E eles chamavam até isso, pessoal, de boa escravidão, que era para o senhor. O que era essa boa escravidão, entre aspas? Era justamente aqueles escravos não se rebelando, sonhando e tentando ali conseguir a sua famosa liberdade. Bom, pessoal, dentro da fazenda também nós tínhamos uma espécie de um administrador, que hoje a palavra-chave aí é gestor, né? Então, pessoal, é importante a gente também lembrar aquelas aulas que nós falamos sobre o Brasil colônia, que nem só de grandes fazendas de engenho vivia o Brasil, viviam também de pequenas propriedades, né? Então havia mais pequenas propriedades do que as grandes propriedades nesse momento aí. Então, pessoal, o feitor, dentro das pequenas propriedades, ele acumulava os cargos de administrador da fazenda, mas também, pessoal, o trabalho de fiscalizar o escravo. Cabia a ele aí, por exemplo, castigar os escravos. Dentro das grandes propriedades de terra, tinha uma diferença maior, né? Então, assim, havia um feitor-mor, que era um dos cargos mais valorizados dentro do Brasil colônia, desses cargos assalariados, né? Que era o cara que apenas administrava as finanças, e havia feitores, meio que feitores secundários, que eram os que fiscalizavam aí os escravos nesse período aí da escravidão. Bom, galera, aí nessa imagem nós temos alguns itens que eram utilizados para castigar os escravos. Um deles ali que a gente está vendo acima é a palmatória. Eu sei que muitos de vocês não passaram pela palmatória, né? Porém, já conhecem, sabem do que se trata, né? Aquele instrumento de madeira bem grosso que serve para dar uma lapada na palma da mão. Existia, pessoal, também as gargalheiras, as algemas, que servia para limitar o movimento dos escravos, para que eles não tentassem fugir ou coisa do tipo, né? Prendia a garganta, braços, pernas, tá? E aqui embaixo, pessoal, nós temos uma imagem da famosa máscara de Flanders, tá? Que era utilizado aqui também na época do Brasil colônia, mas ali a gente remete a imagem, pessoal, a uma escrava que era conhecida aí como Anastácia, né? Mas aí a gente não sabe muito bem se é uma questão de mito, se é uma questão de religiosidade, ou se se ela realmente existiu, porque como tratava-se de uma escrava, não tinha tanto registro escrito sobre ela, pessoal. Contam que lá no século XVIII ela teria vivido lá no interior de Minas Gerais, tá? Então o nome dela era Anastácia e assim, ela era conhecida como ser uma bela escrava, pessoal. Ela era uma negra com os olhos claros, com os olhos azuis. Por isso aí a sua rara beleza. Então, pessoal, Anastácia teria despertado os ciúmes da mulher do seu senhor, né? E aí, pessoal, por várias vezes ela obrigou a Anastácia a usar essa máscara de Flandres, que limitava ali a questão da fala, a questão do se alimentar, e por vezes a Anastácia também foi mutilada, passaram a faca no seu rosto, limaram seus dentes, coisas desse tipo aí, tá? Então, pessoal, ó, muito tempo depois, em 1968, teve uma comemoração de 90 anos da abolição lá da escravidão, da escravatura, tá lá no Rio de Janeiro. E aí, pessoal, a Anastácia foi homenageada e descrita como santa, pelos milagres que ela teria feito lá no interior mineiro, ok? Então, pessoal, na verdade, a Anastácia ela ficou muito mais como um mito aí para nossa história. Não há prova material da sua real
existência. Mas as histórias, galera, as histórias, né, no plural aí, que se contam sobre ela, faz parte da memória da escravidão brasileira, tá? E continua inspirando atitude de devoção e respeito entre os brasileiros e principalmente, pessoal, entre as pessoas no estado de Minas Gerais, entre os mineiros. Bom, galera, havia duas formas de viver como escravo. Lembrando que no Brasil colônia, o Brasil era um país altamente rural, que é justamente o oposto do que ele é hoje. Então, por ser um país rural, pessoal, a maioria dos escravos viviam lá. Então, a vida que os escravos menos sofriam, que o livro até usa o termo preferida pelos escravos, mas não existe vida de escravo que seja preferida. É que a vida que eles menos sofriam, pessoal, era a vida na cidade. Porque o primeiro grande trunfo aqui na vida na cidade é que eles não eram fiscalizados por um feitor. Então eles não sofriam aquela violência aí dos feitores. E eles também podiam, galera, juntar dinheiro para poder comprar a liberdade deles. Claro, a gente vai debater um pouco mais à frente quanto seria um valor de um escravo, quando a gente for chegar na parte aí dos tipos de escravos, tá? Mas era uma possibilidade, remota, sim, mas era uma possibilidade. Já a vida nos campos, galera, era uma vida mais sofrida, bem mais sofrida, tá, galera? Então aí, ó, nós temos um exemplo, pessoal, de um castigo aí que esse escravo sofria, que era o famoso castigo, né, o famoso tronco. Observe aí, galera, que nessa punição aí do tronco, o escravo ele acaba ele é amarrado numa espécie de um tronco aí que tinha uma espécie, ele era chumbado numa espécie de um pátio central dentro da fazenda, ou como a gente está vendo aí nessa imagem, era uma espécie de uma praça pública, porque a gente está vendo uma igreja ali atrás, transeuntes, até membros do governo ali. Então, pessoal, esse aí era um dos castigos mais comuns, tá? Então o escravo ficava amarrado nele, como vocês estão vendo aí, de costas, tá? Olha lá como vocês estão vendo, totalmente nu. Ali, no caso, esse escravo aí, ele tá com uma blusinha aí. E aí, pessoal, com um chicote, normalmente chicote com 5 pontas, se vocês forem contar ali, de couro, e esse couro era molhado, tá, galera? Aí a pessoa que agredia, que era o feitor, chamado lá por eles na época de bacalhau, apesar que na imagem quem tá agredindo é outro escravo, porque os feitores também gostavam de dar essa punição mental, fazer um amigo acabar batendo no outro. Mas normalmente quem batia, quem fazia esse açoite era um feitor, tá? Que era chamado de bacalhau. Por que chamado de bacalhau, pessoal? A gente vai ver aí, ó. Esse feitor, pessoal, que era o empregado lá da fazenda, né, o administrador da fazenda, ele surrava as costas e as nádegas desse escravo até a carne rasgar e sangrar, galera. E aí, sobre a carne viva desse escravo, ele passava um coquetel de sal, pimenta e urina. Então, por ter muito sal, por isso que ele era chamado aí, conhecido pelos escravos de bacalhau, tá? Esse ritual praticado por eles, galera, doía horrores e deixava a região bem inflamada. Então, se você imaginar, pessoal, os outros escravos ali, como a gente está vendo ali no fundo, vendo o companheiro ali gemendo, pendurado no tronco, pus escorrendo, né? Então, ele tinha que pensar 2 vezes caso ele quisesse desobedecer ou caso ele quisesse fugir da fazenda onde ele trabalhava. Então os suplícios, galera, eram intermináveis aí. Então derramar álcool sobre essa partes aí do corpo, né? Depois eles costumavam derramar álcool e depois encostar fogo, né? Que era para poder queimá-las. Eles costumavam também, pessoal, os feitores, cortar o nariz, cortar as orelhas e cortar os órgãos sexuais, pessoal, desses escravos. Eles não cortavam os dedos, pessoal, porque os dedos eram muito úteis para o trabalho. Mas era comum também os feitores furar um dos olhos, ou até mesmo, pessoal, furar os 2 olhos, cegar esses escravos, limar os dentes, como eu falei para vocês no caso da escrava Anastácia, né? As escravas, a gente falou dela aí, ó, as escravas mais bonitas e jovens, pessoal, eram forçadas a terem relações sexuais aí com seus senhores.
Caso engravidassem, elas tinham que abortar ou, né, que assim, abortar no caso era impedir o nascimento da criança, né? Ou, o que era também muito comum, né, que às vezes acontecia lá, né, a escrava que era estuprada, ela dava à luz ao filho do fazendeiro, ao filho do senhor, mas o senhor, pessoal, ele não tinha aquela sensibilidade de que era filho dele. Normalmente o filho dele, que ele normalmente era branco, então o filho dele com a escrava nascia mulato ou caboclo, que a gente chama, né? Ou moreno também. Esse escravo, que era um escravo dele, ele acabava vendendo para tirar de perto da sua fazenda. Então ele vendia para outras regiões aí. Era comum também, no caso que a gente também citou da Anastácia, né? As esposas dos donos de escravos, pessoal, elas tinham ciúme das escravas que eram consideradas bonitas. Por isso, elas acabavam mandando mutilar essas escravas aí atraentes. Então, os capatazes, pessoal, eles cortavam fora o nariz delas, os mamilos, as orelhas dessas meninas aí, ó. Elas retalhavam o rosto com uma navalha, batia com um martelo, até quebrando os dentes. Então a vida no campo era bem mais sofrida por conta aí, né, da presença constante de um feitor. E aí entra aquela questão da média, que a gente falou, a média diária de trabalho, que era 15 horas aí por dia. Eles eram castigados em público, como a gente está vendo, para poder servir de exemplo. Acabava, galera, que o escravo, ele acabava vivendo aí, depois que ele chegava aqui ao Brasil, ele acabava vivendo aí de 5 a 10 anos de trabalho apenas. Então, depois de 5 anos que ele estava nessa vida, começavam aí, eles não passavam desse período de 10 anos de trabalho. Bom, galera, agora a gente vai ver os tipos de escravos que haviam no Brasil. Então é importante a gente saber, pessoal, existe um livro chamado 1808, que é do Laurentino Gomes, que ele estipulou uma média, claro, ele afirma lá várias vezes que você não tem como estimar quanto valia um navio, desculpa, um escravo naquela época, que vinha do navio negreiro, não tem como você trazer aquele valor da época para os dias atuais. É muito difícil fazer essa analogia, mas estima-se que um escravo, segundo a fonte do livro do Laurentino Gomes, que um escravo valia em torno de 10 mil reais em moedas atuais. E isso, galera, esse valor de 10 mil reais depende muito de onde veio o escravo, que a gente vai ver agora os tipos de escravos, né? Então, uns valiam mais, outros valiam menos, tá? Um tipo de escravos que nós temos aí é o escravo, pessoal, chamado de doméstico. Esse escravo, galera, esse escravo doméstico aí, é o que acabava trabalhando aí dentro das casas, né, galera? Então, assim, ele era o escravo que fazia os serviços do lar, vamos dizer assim, para os senhores. Então, pessoal, para você contratar um escravo doméstico, você ia no porto e você fazia aquela observação. Você precisava de um escravo que fosse aparentemente considerado mais bonito, mais dóceis, aquela aparência de confiável. E aí, quando ele estava dentro da casa, como a gente está vendo aí na imagem, eles recebiam roupas, né, comida. A comida deles, pessoal, eles comiam normalmente o resto que sobrava lá dos senhores. Porém, esse resto que sobrava, galera, era bem melhor do que a comida que ia para a senzala, como a gente já falou, que era mesmo do navio negreiro, que é aquela mistura de água com farinha e um pedaço aí de carne seca. E eles recebiam também comidas e roupas e cuidados, tá, pessoal? Lembrando que roupa não envolve sapato, que normalmente o escravo era obrigado a andar descalço, até mesmo questão de fuga. E os cuidados, pessoal, é porque caso um deles ficasse doente, eles viviam dentro da casa, eles não podiam passar doenças aí para os filhos dos senhores. Então, por isso que eles recebiam aí esses cuidados, ok? Outro tipo de escravo, pessoal, era o famoso escravo boçal. Esse aqui tinha pouco valor, porque normalmente, pessoal, eles vinham de regiões da África onde não havia escravidão, então ele acabava desconhecendo essa rotina do trabalho, ele não sabia o que ele ia fazer, por que ele estava ali vivendo aquela situação, e o agravante, galera, é que ele nem sabia falar o português. Então, para o senhor comprar esse escravo e ensinar, convencê-lo a trabalhar sem parar e para ele aprender sem falar a língua portuguesa era mais difícil. Então esse escravo aqui acabava sendo o escravo mais barato.
Havia outro tipo de escravo, pessoal, chamado aí de escravo ladino. Esse escravo aqui, ele já era de regiões aí que falavam a língua portuguesa. Então, ele também já era feito de escravo em algumas colônias de Portugal. Então, esse escravo aí, ele já tinha um valor maior. Então, quando ele chegava ao Brasil, ele já era facilmente vendido. Temos também, pessoal, o escravo de origem sudanesa. Ele também já tinha um certo conhecimento da língua portuguesa, mesmo ele vindo da região ali do Sudão, do sul do Egito, ok? Eles eram considerados mais caros, por serem também considerados mais inteligentes, e por ser considerados mais fortes e mais inteligentes, pessoal, veja que ironia, eram os que lideravam as grandes revoltas contra os senhores na época da escravidão aqui no Brasil. Bom, galera, agora falar um pouco aí da resistência africana contra a escravidão. Então era muito comum, pessoal, eles serem punidos, os senhores punirem esses escravos aí, proibindo de praticarem aí a sua arte, como a gente está vendo aí, que é a sua luta, que era a capoeira. Então eles também proibiam de fazer aí, praticar a sua religião, que também envolvia dança, né? Que são as religiões de matrizes africanas, tá? Então, pessoal, existiam várias maneiras graves, sutis, pesadas, leves, enfim, os adjetivos que quiserem usar. Mas haviam várias maneiras, pessoal, de resistência contra a escravidão. O escravo, galera, por exemplo, ele costumava algumas vezes fazer corpo mole, né, para trabalhar, né, ou seja, para não desempenhar aí o seu trabalho como o esperado pelos feitores, tá? Então era comum também eles roubar uma comida na cozinha, aí eles acabavam se fingindo de doente. Escravas grávidas, pessoal, elas preferiam abortar, né, de propósito, perder lá seus filhos, né, porque impedir esse nascimento da criança, galera, ela não ia conseguir evitar que esse filho dela fosse escravo. Então por isso algumas provocavam aborto, né, porque sabiam que não ia ter um filho livre aí. Outras formas, pessoal, de resistência, é porque muitos escravos, eles não aguentavam de saudade de casa, né? E não aguentava mais aquela vida desgraçada que eles estavam vivendo, então eles simplesmente se matavam, né? Ficou só faltando fechar o parênteses ali, galera, uma falha de digitação aqui. Então eles praticavam aí, por exemplo, o suicídio. A forma mais comum de se praticar esse suicídio, galera, era ou se enforcando, principalmente dentro das senzalas, ou, né, com venenos, né, dentro da natureza, combinando plantas, fazendo chá, e aí eles acabavam cometendo aí o suicídio, né? Praticavam violências contra os senhores e contra os feitores, né? Lutavam aí, capturavam, amarravam esses senhores ou os feitores nos troncos e batiam neles, tá? As fugas e os locais mais comuns que eles buscavam eram os quilombos, então por isso a gente vai falar um pouco mais de quilombo aqui. E quebrando a sua ferramenta, galera, porque aí passava um bom tempo aí para tentar arrumar essas ferramentas aí, enquanto isso o trabalho tecnicamente ficava parado aí. Bom, galera, os estados brasileiros, galera, como a gente está vendo aí uma moenda, né? Os estados brasileiros que mais receberam escravos aí foram sem dúvida Bahia e Pernambuco, por conta aí dessa questão do açúcar, que foram os maiores produtores de açúcar na época do Brasil colônia. Mas depois, né, com o fim do tráfico negreiro, passaram a ter um tráfico que a gente chama de intraprovincial, entre as províncias brasileiras. E aí, pessoal, os senhores do Nordeste vendiam seus escravos para o Sudeste. Por isso que o Norte e Nordeste acabou acabando aí primeiro com a escravidão no Brasil. Bom, galera, uma das formas de resistência negra foi o famoso quilombo, tá? Então, pessoal, é importante vocês entenderem. Os quilombos não eram só o lugar onde se escondiam escravos foragidos, não. Eles eram muito mais do que isso. Então, para a gente começar a entender, pessoal, o quilombo ele era uma espécie de uma aldeia, tá? Então, podia ter dezenas de pessoas, ou até mesmo, galera, milhares de pessoas morando dentro de um quilombo. Isso é bem relativo,
tá? A maioria, pessoal, que estava dentro de um quilombo eram realmente os ex-escravos fugitivos. Mas, pessoal, alguns quilombos, né, permitiam aí a vida de outras pessoas da população oprimida, como, por exemplo, os índios, os mulatos, os pobres, as prostitutas, né, as secretárias do amor, os ciganos, alguns soldados desertores ou aquelas pessoas que eram perseguidas pela justiça. Então essas pessoas também buscavam os quilombos, não eram apenas os escravos que procuravam. Bom, galera, os quilombos, eles ficavam, né, na floresta, mais ou menos, pessoal, longe das povoações portuguesas, tá? Então, assim, eles ficavam mais ou menos longe, o intuito dele era se proteger, né? Eles precisavam ali ter um comércio meio que escondido, porém eles precisavam também dessa segurança aí. Então, além das casinhas, como a gente está vendo aí, esse quilombo aí já é uma foto mais atual, havia uma área de plantação de alimentos também. E havia, pessoal, uma área aí para criação de animais. Então a vida socioeconômica dos quilombos era, além da agricultura, era o pastoreio. E aí, pessoal, eles viviam também da caça e da coleta. E alguns quilombos, dependendo da região, havia também a questão da mineração. Tá? Então, nos quilombos, pessoal, não existia nenhum grande proprietário. Todos aí acabavam trabalhando e não havia diferenças sociais acentuadas, como, por exemplo, havia lá na sociedade colonial, como nós já estudamos. Então, os líderes dos quilombos, eram os chamados reis dos quilombos, eles eram escolhidos pela sociedade quilombola, pela sociedade que vivia dentro do quilombo. Bom, galera, havia quilombos assim em todo lugar do Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, tá? Onde tinha escravo, tinha a luta contra a escravidão, tinha o quilombo. Então a gente pode imaginar, pessoal, como os portugueses e os grandes proprietários aí odiavam os quilombos. Primeiro por quê? Galera, porque lá era um refúgio para os escravos que conseguiam escapar. E outra, pessoal, porque os quilombolas, quem eram os quilombolas? Eram as pessoas aí que viviam dentro dos quilombos, eram os membros dos quilombos. Eles organizavam, pessoal, uma espécie de um exército guerrilheiro e acabavam atacando fazendas para libertar outros escravos também. Bom, pessoal, talvez não, o maior quilombo que o Brasil já teve ficou conhecido aí como o Quilombo dos Palmares, ok? Bom, pessoal, Quilombo dos Palmares, ele era o maior em extensão, né? Porque ele acabou crescendo mais, né? Do que o esperado até, né? E o que durou mais tempo, ele durou aí 65 anos, então por isso que ele cresceu tanto, ó, foi de 1629 a 1694. Quando ele surgiu, pessoal, ele surgiu na capitania de Pernambuco. Só que hoje, lá, a capitania de Pernambuco não existe, existe o estado pernambucano, onde ele estava situado, galera, fica lá justamente no estado aí de Alagoas, tá? Então, hoje, se você for na região onde era Palmares, fica em Alagoas, mas na época era na capitania de Pernambuco, ok? Bom, e aí, pessoal, no Quilombo dos Palmares, as pessoas lá viviam também, né, assim como em todos os outros quilombos, tanto da criação de pequenos animais como do cultivo, da agricultura, principalmente o milho, o feijão, né, a cana para fazer o açúcar, a mandioca para fazer a farinha, tá? Então, eram os principais produtos que eles cultivavam. E aí, muitos iam acabar fazendo comércio ali com povos vizinhos. E isso até incomodou durante um tempo, pessoal. Ele tinha um razoável comércio aí com os povos que viviam ali próximo a Palmares. E aí eles começaram a representar uma ameaça econômica para os senhores de engenho. Porque os senhores de engenho, pessoal, muitos também eram donos ali, eram donos entre aspas, né, que os comerciantes locais casavam com as filhas desses senhores de engenho. Então eles eram donos indiretos ali dos comércios. E a partir do momento em que os quilombolas praticavam esse comércio, eles estavam tirando aí da filha deles. Então havia
esse motivo aí que fazia também com que os senhores de engenho não gostasse dos quilombos e nem do quilombo dos Palmares especificamente. Bom, pessoal, 65 anos, o Quilombo dos Palmares teve alguns líderes aí, tiveram líderes dentro dos quilombos. Então, um desses líderes, pessoal, era um cara chamado de Ganga Zumba. Então, a tradução para o nosso português seria o grande líder. Ele era um dos líderes aí do Quilombo dos Palmares. E aí, pessoal, ali ó, o primeiro líder de Palmares. E aí, galera, o Ganga Zumba, ele tinha uma característica que marcou muito o Quilombo dos Palmares. Ele tinha um acordo de paz com o governador da capitania de Pernambuco. Que acordo de paz era esse, galera? Então, nesse acordo, pessoal, feito aí pelo Ganga Zumba e com o governador da capitania de Pernambuco, era o seguinte: o governador não perseguia o Quilombo dos Palmares e não prendia lá as pessoas, os negros que nascessem lá no Quilombo dos Palmares. Todo mundo que nascesse lá seria considerado livre. Em contrapartida, pessoal, Ganga Zumba iria receber todos aqueles escravos que chegavam lá fugidos de alguma fazenda, ia dar comida, ia dar descanso e depois devolvia para o governador. Como é que você sabe para quem pertence aquele escravo, galera? Depois que o escravo era comprado na região portuária, ele era levado lá para as fazendas e ele passava por um batismo de fogo. Então ele era marcado nas costas com ferro quente, com o brasão da família que o comprou. Então ali ficava fácil identificar de quem pertencia a cada escravo. Tá? Então o Ganga Zumba acabava devolvendo aí para as autoridades e aquele escravo acabava voltando para a fazenda de onde ele fugiu. E aí vocês já imaginam o que acontece, né? Eles iam chegar lá, ia ser brutalmente agredido aí para servir de exemplo. Foi dentro, pessoal, do Quilombo dos Palmares que nasceu o famoso Zumbi dos Palmares. Como ele nasceu lá, ele já nasceu um homem livre, tá, pessoal? Ele era sobrinho do Ganga Zumba. E aí, pessoal, ele cresceu ali no Quilombo dos Palmares, ele ficou jovem, né, um jovem líder, né, da galera ali, e ele acabou liderando, pessoal, um grupo que não aceitava o acordo com que o tio dele tinha com o governo de Pernambuco. Ou seja, para Zumbi dos Palmares, galera, o Quilombo dos Palmares tinha que aceitar todo mundo que viesse para lá. Então, quando ele ficou mais velho, ele liderou um grupo, galera, e acabou tirando o tio dele do poder, o Ganga Zumba. Então, o tio dele acabou assassinado e Zumbi dos Palmares assumiu a liderança do Quilombo dos Palmares. Ele virou líder de Palmares. E a primeira medida dele, pessoal, como governante, como rei, né, do Quilombo dos Palmares, foi acabar com o acordo. Ou seja, nós iremos receber todo e qualquer escravo que fugir e conseguir chegar até nós. Não iremos mais devolver para ninguém. Bom, galera, nesse contexto aí, o governador não aceitou, né, o fim desse acordo e fez aí contratou uma espécie de um bandeirante, né? Ele prestava um serviço, pessoal, chamava de sertanismo de contrato. Ou seja, ele ia caçar escravos, quilombos aí pelo meio do mato. E o contratado pelo governador de Pernambuco, pessoal, foi esse camarada aí, o mais velho, chamado aí de Domingos Jorge Velho. Ele era um bandeirante e ele foi contratado para acabar com o Quilombo dos Palmares. E ele demorou, pessoal, mas ele conseguiu achar. E aí, ele lá com milhares de homens, né, com exércitos e tudo mais, ele lutou contra os homens do Zumbi dos Palmares, mas acabou perdendo e voltou. Né? Milhares de pessoas dos dois lados morreram, mas assim, o Quilombo conseguiu resistir, uma vitória heróica aí, tá? Só que o Domingos Jorge Velho, pessoal, quando ele volta, ele acaba exigindo mais dinheiro do governador, né? Exigindo mais armas, mais homens, para ele voltar e acabar com o Quilombo dos Palmares. Foi quando, pessoal, depois dessa heróica resistência aí do Quilombo dos Palmares, né? Palmares foi invadido de novo, né, pelo Domingos Jorge Velho e incendiado, pessoal. Então, ó, isso foi no ano de 1695.
Até as crianças, galera, foram trucidadas aí, ó. Domingos Jorge Velho contou com a ajuda, Domingos Jorge Velho contou com a ajuda aí de 6 mil homens armados, tá? Nesse momento aí. Não sobrou nada no Quilombo dos Palmares, pessoal. Os poucos sobreviventes aí desse massacre foram vendidos aí como escravos, né? Eles resistiram aí um mês ainda antes de perderem, tá? Então, ó, depois, pessoal, de quase um século, né, que foram 65 anos aí de ataques, então os portugueses finalmente tinham vencido o Quilombo dos Palmares. Só que Zumbi, galera, como diz aquela música do Eu Nasci há 10 mil anos atrás, do Raul Seixas, eu vi Zumbi fugir com os negros para a floresta, né, como ele fala. Então, pessoal, Zumbi não se rendeu, fugiu com um pequeno negro, e aí começou uma caçada brutal contra o Zumbi dos Palmares, tá, galera? Então foi uma verdadeira caçada aí contra Zumbi, que durou aí seus 2 anos, né? Até que 2 anos depois dessa intensa caçada aí, galera, eles conseguiram capturar Zumbi dos Palmares. Então, Zumbi dos Palmares aí acabou sendo preso aí. E aí, pessoal, depois que ele foi preso, ele foi morto, esquartejado, enfim, no dia 20 de novembro, né, do ano aí de 1695. E por que é importante a gente ressaltar, galera, esse dia, né, o dia 20 de novembro? Porque, galera, olha lá, ó, cortaram a cabeça de Zumbi dos Palmares e colocaram a cabeça dele em uma praça pública lá na cidade do Recife, em Pernambuco. E aí, pessoal, adotaram o dia de 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Né? E para que serve o Dia da Consciência Negra, galera? Esse aí é um dia, né, que é para você poder refletir sobre a postura do negro na sociedade. Então, pessoal, a escravidão ela marcou muito a sociedade brasileira. Os negros e os mulatos de hoje, né, que descendem dos antigos escravos, são na maioria, na imensa maioria, eles são os pobres, galera. Eles são também, pessoal, a maioria que moram aí, por exemplo, em favelas. Eles são a maioria de que não tem acesso à escola, né, do que ocupa mais celas aí nas cadeias pelo Brasil afora. Tá? Os descendentes dos índios, pessoal, também não estão numa situação melhor, não. Então, pessoal, os sentimentos racistas, essa discriminação contra a população negra, ela continua existindo no Brasil até os dias atuais, tá? E isso, galera, com certeza é uma herança aí cruel do tempo da escravatura, do tempo da escravidão aqui no Brasil, tá? Mostra, pessoal, que esse passado ainda interfere hoje. Se você observar quantos ministros de Estado nós temos, quantos presidentes da República negras nós tivemos, né? Quantos médicos nós temos, então assim, para os negros que são uma grande maioria na nossa sociedade. Por isso o Dia da Consciência Negra, porque Zumbi, pessoal, ele tinha tudo para ser um cara livre dentro do quilombo, a escravidão não chegou até ele, então ele nasceu livre, porém ele se incomodou com a situação e foi lutar contra isso, tá, pessoal? Por isso que ele foi homenageado, o dia de sua morte, como Dia da Consciência Negra. Bom, galera, a escravidão no Brasil, ela estimulou... Não, a escravidão no Brasil não, desculpa. A escravidão, de modo geral, ela acabou servindo aí de estímulos racistas, tá? Porque os brancos, pessoal, na época, né, eles acabavam olhando para aquela situação do escravo e aí eles chegavam a uma espécie de uma conclusão absurda. Né? Então eles imaginavam assim, eles foram escravizados porque são seres humanos inferiores aos europeus, por exemplo. Então daí, galera, foi um passo para acreditarem que os negros e que os índios também faziam parte de uma raça inferior que merecia ser dominada pelos brancos. Essa ideia falsa de superioridade das raças, pessoal, se espalhou até aí pelo século XIX, até aí pelo século XX até, né? A gente viu lá nos pensadores iluministas que muitos defendiam também esse pensamento,
tá? Então até hoje, pessoal, esse pensamento aí de superioridade, a gente vê esses assassinatos e vidas negras em portas dos Estados Unidos, tá? A gente vê isso, muito isso existe até hoje no século XXI, porque tem gente que acredita nessa teoria da superioridade das raças, ok? Então espero, pessoal, que essa aula tenha ajudado a desmistificar esse pensamento racista e que todos possam viver em harmonia e vivam os diferentes e vivam as diferenças. Ok, galera? Se gostaram da aula, não esqueçam de dar o like e também de se inscreverem no canal. Forte abraço a todos e até a próxima aula.